Muito bom dia. O Zebu para o Mundo de hoje fala da gestão da propriedade rural. Você já ouviu muitas vezes esse termo, gestão da fazenda, conhecer as contas da fazenda, fazer o planejamento das atividades na fazenda. Você já ouviu várias vezes da importância de se ter a administração da fazenda na mão. E hoje a gente recebe um convidado especial para falar exatamente disso. A gestão da propriedade rural. O que fazer na fazenda, como entender os mecanismos da fazenda, de modo que esse tema eu julgo bastante oportuno num momento como esse. Eu acho que se essa entrevista fosse feita um ano atrás, aliás, deixa eu até apresentar o nosso convidado aqui, é o Rodrigo Patucci Nascimento, diretor da Terra Desenvolvimento. Se essa entrevista fosse feita em outubro do ano passado, dezembro do ano passado, nós teríamos uma abordagem diferente. Este ano não, tudo está sendo diferente. Então a abordagem dessa entrevista também é diferente, não é? Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo Patucci Nascimento, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado, Zaidan. Imagina a gente conversando em outubro do ano passado. Outra vida, né? Era outra vida, né? Outra vida. Como é que vocês, consultores, no caso da administração das propriedades, como Perfeito. é que vocês definem o ano de 2020? Olha, é difícil dizer assim, né? No âmbito da gestão... Pergunta difícil, né? No âmbito da gestão, do trabalho dentro da fazenda, fica mais fácil. A gente não vai entrar no lado social e tal, né? Mas foi um ano de muita comprovação e desafio ao mesmo tempo. Então, desafio por quê? Porque na maioria das empresas da agropecuária a gente ficou na incerteza. E incerteza é um lugar difícil de você ficar, né? A gente ficou muita incerteza, não sabia exatamente o que ia acontecer, como o mundo ia reagir sobre as coisas e a interferência que ia ter no nosso negócio. Então, essa incerteza para a tomada de decisão é muito difícil, porque a maior atribuição de um gestor é tomar decisão. Então, quando você tem incerteza, isso dificulta muito. Por outro lado, a gente teve comprovação que as fazendas que tinham uma gestão mais eficiente, ou seja, se conhecia melhor, tinha os números mais na mão, tinha um trabalho melhor desenvolvido ali no que tange a planejamento, fluxo de caixa, acompanhamento, tinha, digamos, uma profissionalização dentro do seu negócio, reagiu de forma diferente e teve efetivamente um melhor resultado, quer dizer, estava mais segura, né? Eu acho que é isso aí, assim, nesse ponto. Muita gente diz que 2020 foi o ano que não começou. Você concorda? Pois é. Olha, é difícil dizer, mas eu vou dar um número. O ano de 2000, a safra que se encerrou em 2020, no meio do ano, ela foi talvez a safra de maior resultado na pecuária dos clientes que a gente assiste e também no grupo da Integra, que a gente tem acesso a mais de 400 fazendas, 470 esse ano. Um ano de resultados altíssimos, talvez o maior ano de resultado da pecuária que a gente mediu nos últimos 9 anos. Então, aumentou o número de assessorados em 2020 para vocês? Aumentou. Já era um plano da nossa empresa, mas aumentou sim. Agora, vou dizer, no começo do ano, a incerteza foi tão grande que as pessoas pisaram no freio e em todos os sentidos, dentro da porteira, para os seus investimentos, para potencializar ou não a sua produção, mas também, naturalmente, para a contratação de serviços como o nosso, por exemplo. Mas depois que as coisas começaram a se acalmar, aí o ano continuou pujante, como a gente esperava que ia ser, porque o agronegócio, de uma maneira geral, foi pujante esse ano, depois, tirando a pandemia, né? Várias coisas aconteceram que estão colocando a gente num cenário que a gente nunca viu, de preço, de produção, então... eu queria fazer uma comparação aqui, o trabalho do arquiteto. A gente quer mexer na decoração da casa, quer derrubar uma parede, fazer alguma coisa, aumentar, enfim, quer melhorar, dinamizar o espaço de casa, né? Perfeito. Você tem lá o seu apartamento, sua casa, que tem uma área limitada, mas você quer mexer aqui para dar uma melhorada, mas nunca você vai ter a visão do arquiteto. O arquiteto já tem aquele olhar que define bem os espaços e cria condições, cria espaços que a gente não consegue, nós mortais não conseguimos ver.
No caso, o olho treinado dele, talvez. Imagino que na administração seja assim também. Os produtores querem fazer a gestão, querem melhorar, querem conhecer mais o seu negócio, querem administrar melhor o seu negócio, mas nem sempre tem aquela visão que vocês, consultores, têm da atividade. Perfeito. Eu acredito que essa analogia que você faz eu uso muito, né? Essa arquitetura que você usou, esse exemplo da arquitetura é interessante na fazenda. O arquiteto, ele acaba sendo treinado para isso, ele acaba talvez entendendo o seu gosto, aquilo que você pode, como você reage melhor que você próprio. Ele vai te estudando, vai entendendo como você quer a sua casa, né? E aquilo que você está disposto a fazer para ter aquela sua casa. Mas também ele não abre mão de alguns pontos que são importantíssimos para que a coisa funcione bem. Talvez a posição do sol, os recursos ambientais que você tem ali, o solo e várias coisas. E na fazenda a mesma coisa. A gente, como consultor, tem o privilégio de estar olhando de fora, mas a gente foi treinado para entender aquilo que você efetivamente quer do seu negócio, que é o princípio máximo da gestão, é entender exatamente onde você quer chegar, levando em consideração aspectos produtivos da fazenda, mas os seus aspectos gerenciais, desculpe, e a gente consegue olhar isso de uma maneira mais assertiva e colocar isso num plano, entendendo também o que você está disposto a fazer para alcançar aquele objetivo. Todo mundo fala de gestão, gerenciar é tomar decisão em prol de alcançar ou não o seu objetivo. E muitas vezes você tem que gerenciar da sua maneira. Eu sou disposto a usar algumas ferramentas que me custam mais ou menos tempo, dinheiro, esforço, né? Como eu quero o meu negócio. Então, digamos, o assessor, né, como nós, ele está de fora olhando isso e é treinado para isso. Eu acho que são habilidades complementares ali. E é isso. E aí a gente, com essa visão, a gente tenta montar um plano de produção que seja adequado ao seu negócio e a você. Depois disso, a gente vai colocar ferramentas que já são comuns, que a gente já está conhecendo, que são ferramentas para desenvolver esse planejamento, montar esse plano de maneira adequada, monitorar se eu estou alcançando ou não esse plano e desenvolver a equipe para que ela consiga usar essas ferramentas implantadas para tomar melhores decisões ou fazer o serviço delas melhor no dia a dia. Basicamente, esse é o jogo. Mas isso é um treinamento, né? Como o seu aqui. Bom, eu preciso dizer o seguinte, o Zebu para o Mundo também pode ser visto, caso você não esteja perto da televisão, pelo Facebook, ao vivo. E depois do programa, você pode ver novamente no nosso YouTube do canal do Boi. E, Rodrigo, com esse olhar treinado que vocês consultores têm, eu te faço a pergunta, o que teve de bom e de ruim nesse ano da pandemia? Olha, Zaidão, eu acho que o de bom é a gente teve a criatividade aguçada, né? A gente foi colocado sobre um desafio que a gente nunca teve, e isso faz com que a gente crie possibilidades diferentes, né? A maneira de se comunicar, muita gente que há muito tempo não ficava dentro das fazendas, foram para dentro das fazendas, que é uma coisa interessante, ficaram meses dentro da fazenda, entendendo a operação e voltaram a ter uma sensação importante, esse contato importante com o campo. Mostrou que a gente precisa, para gerenciar uma propriedade, ter outras ferramentas que me possibilitem ter mais segurança ou me gerenciar a distância, quer dizer, criou possibilidades. Eu acho que isso foi aguçar a nossa criatividade e fez a gente reagir frente a... Foi uma sacudida. Uma sacudida, exatamente. Deu a chacoalhada nessa árvore aí. Isso foi importante, tirou a gente da zona de conforto. Acho que esse foi o grande ponto. O de ruim, naturalmente, que a insegurança sanitária que aconteceu, essa incerteza do que poderia acontecer, não só no nosso negócio, mas com o mundo, né? Como que as pessoas iam reagir para isso. Eu acho que isso foi difícil e no momento, bem ali ali em junho, maio, junho, que foi aqueles meses mais complicados, a gente sentiu uma dificuldade muito grande do gestor em confiar nas decisões que ele estava tomando. Isso é duro, né, para nós gestores, para quem toma as decisões, né? É você tomar uma decisão onde envolve muita gente, a sua família, a família dos outros, o seu negócio feito muitas vezes a duras penas e você não sabe se você está tomando a decisão correta. Então acho que isso foi a grande dificuldade aí nesse sentido. E contando com o que foi dito muitas vezes em 2020, que é o apoio da ciência. Eu acho que o apoio da ciência foi muito lembrado em 2020. Não, isso aqui não é comprovado cientificamente, a ciência diz isso, diz aquilo. E a própria ciência, e algumas vezes, teve que se contradizer,
porque o vírus foi uma coisa desconhecida, né? Uma coisa nova. Como reagir a isso? Como reagir a tudo isso? Então, eu imagino que a administração de uma empresa que teve que demitir seus funcionários, a administração de uma propriedade rural, quer dizer, foi uma mexida, foi uma chacoalhada muito grande mesmo, diante das incertezas, não é, Rodrigo? Exatamente. Exatamente. Isso aí é impressionante como a gente começou a dar valor para algumas coisas que a gente estava esquecendo. Que muitas vezes a utilização perfeita daquela técnica, né, que muitas vezes eu não vou ter técnica nova, mas vou me assegurar naquilo que eu faço e faço bem. Aquela coisa que você falou, eu não sei o que fazer, mas olha, isso aqui eu fiz, sei que essa técnica funciona e eu vou fazer o melhor possível. Esse tipo de coisa aconteceu. Não, você tem o seu sentimento, o seu feeling, que você não pode desprezar. Exatamente, isso foi acontecendo. Então, a gente começou a olhar coisas importantes. Outra coisa que aconteceu, por coincidência, a gente não sabe, essa mudança de ciclo nosso, né, da cria e tal, fez o bezerro ficar mais caro, a arroba mudar, essa margem, tudo isso também fez a gente reagir de uma outra forma para o nosso negócio. Né? Então, o cara dentro da fazenda, olhando tecnologia, tentando aprender a gastar menos, onde colocar seu recurso, como fazer, isso tudo chacoalhou e acho que vai ser um grande ano de evolução. Né? Historicamente, em valores nominais, eu acho que o preço do boi nunca esteve assim. Né? Eu acho que até corrigido, se você pegar o mês de hoje, se não me engano, estava olhando isso, até corrigindo pelo IGPM, ele está alcançando ali a sua máxima. Por outro lado, a reposição também deve estar da mesma maneira. Né? O sal mineral também. E a vida tudo subiu, dolarizou, os insumos, você vê o pessoal da agricultura está fechando já contratos para 2022, mas também pensando muito nos seus insumos, né? Porque eles estão dolarizados, esse negócio pode aumentar, pode não ter, por conta do aumento na área plantada. Quer dizer, é um desafio, é um ano muito diferente. De acordo com o Alexandre, é difícil ver tanta coisa se encaixando como está se encaixando. Mas eu acho que esse é o grande negócio, juntou um ano de pandemia com um ano muito diferente para nós. E faz o pecuarista olhar efetivamente o seu negócio de uma maneira que todos os outros empresários no mundo olhavam, que é olhar produção e margem, entender muito bem onde ele pode interferir, como melhorar a nossa margem nesse momento que a gente está tendo valores de reposição e valores de preço diferentes e assim por diante. É um ano... Bom, aqui a gente não está querendo falar, eu perguntei lado bom e lado ruim, não queremos mencionar as mortes, né? Porque foram a parte muito ruim de tudo isso. Você até fora do ar me contou que um dos clientes de vocês perdeu a vida por causa da doença, né? da Covid. Né? Infelizmente. Isso é muito triste, mas muito triste. Não estamos abordando esse aspecto aqui. Nós estamos falando do gerenciamento da propriedade rural. Agora, Rodrigo, muita coisa jamais será a mesma. Eu acredito que, não sei se tudo, mas muita coisa jamais será do mesmo jeito. Né? Zaidão, um ano como esse, né, mostra como a gente precisa estar com as rédeas mais na mão, né? Como a gente precisa conhecer melhor o nosso negócio e conhecer melhor a gente, né? Acho que até do ponto de vista, a gente mesmo em casa, conhecer como a gente reage às situações e aquilo efetivamente que a gente tem de recurso dentro do nosso negócio para reagir. Porque foi um ano de muitos altos e baixos, muito difícil de se tomar uma decisão e a gente viu que aquele camarada que mais teve sucesso, o sucesso nos dois sentidos, no âmbito financeiro, porque a gente acabou de medir a nossa safra 2019-20 acabou agora, mas também o sucesso no âmbito pessoal, a tranquilidade, conseguiu passar essa fase com uma serenidade um pouco maior, sem grandes desesperos. Esse cara era o cara que estava com a rédea mais na mão, que conhecia melhor o seu negócio, que estava com os números da fazenda mais na mão, que tinha uma fazenda ou uma propriedade já preparada. Né? Uma coisa é um cara que produz bem pasto e maneja bem pasto e ele sofre com uma seca, um exemplo. Né? Ele vai sofrer naturalmente, mas ele vai sofrer menos do que talvez eu, que nunca investi em pasto, que não tenho uma qualidade de pastagem, não sei manejar pasto, ou não sei, inclusive, dimensionar pasto. Eu vou sofrer muito mais. Então, nesse momento, exatamente aconteceu isso. As pessoas que estavam mais preparadas, estavam com os números mais na mão, uma fazenda mais, com um módulo produtivo mais equilibrado, eles efetivamente saíram na frente. Né? E muitas vezes o que acontece, que é horrível falar isso para quem não entende direito, que é aproveitar algumas oportunidades que isso trouxe. Que foi ruim para alguns, mas aqueles estavam preparados
puderam aproveitar algumas oportunidades que apareceram. Olha bem... E aí fica a pergunta, qual fazenda ganhou? Qual o perfil das propriedades rurais que ganharam mais dinheiro esse ano? Num período como esse? Olha, por um motivo... Então, a primeira é essa que eu falei, aquelas que estavam mais preparadas para aproveitar melhor essas oportunidades. Para você ter uma ideia, nós tivemos ali contratos fechados na Bolsa de Mercadorias e Futuros em abril, que a arroba de outubro estava batendo R$190, R$192, e olha como está. Quem vislumbrou essa oportunidade, que estava com o seu negócio na mão, entendia do ciclo, talvez teve um resultado interessantíssimo. Então, esse cara aproveitou bem. Mas uma coisa que aconteceu no ano de 2019 e 2020 é que o valor da arroba de venda, ele acabou sendo muito impactante no negócio para aqueles que produziam muito. Até 2019 e 2020, até a safra anterior, as pessoas estavam produzindo muito, mas com uma margem muito achatada. Então, aqueles pecuaristas que produziam 30 arrobas, 20 arrobas, 25 arrobas por hectare, muitas vezes conseguiam fazer isso a um custo muito alto. Então, eles não apareciam como os mais rentáveis no nosso benchmark. Quem que aparecia como os mais rentáveis? Aqueles camaradas com 14, 15, 16 arrobas, uma fazenda de engorda, que tinham uma boa margem, conseguiam produzir gastando, dando uma margem de 40%, 45%, 50%. Esse ano, aquele camarada que vinha gastando muito, mas produzia muito, ele teve a margem dele ajustada pelo valor de venda. Então, como ele produzia muito, ele vendeu bastante arroba cara, a reposição era do ano anterior e ele alavancou o resultado financeiro dele. Natural que agora volta esse Mas não equilíbrio. dava para prever isso, né, Rodrigo? Olha, não dava para prever, mas uma coisa é verdadeira que a gente aprendeu, Zaidan. Produzir muito não garante que você vai ganhar dinheiro. Mas para que você ganhe dinheiro na pecuária, você precisa produzir muito. Quer dizer, não existe mais um cara que ganha efetivamente dinheiro, que remunera o seu capital da maneira devida, tem um bom resultado, que produz pouquinho. Mas ele gasta pouquinho e produz pouquinho. Infelizmente, isso não está mais dentro do nosso negócio. Ele vai fechar as contas, mas não... Vai empatar, mas não vai ter, efetivamente conseguir... pouco poder de investimento. Exatamente. Isso é um ciclo, né? Ele investe pouco. A fazenda precisa de manutenção no seu potencial produtivo. Então, isso a gente já sabia, já vinha sendo provado. Não é uma garantia de resultado produzir muito. Mas para que eu tenha bons resultados, eu preciso começar a produzir melhor e produzir mais. Só que qual é a diferença disso? A diferença é que eu preciso produzir gastando aquilo que eu posso. Então eu brinco assim, que a gente aprendeu a produzir o que a gente precisa. Quer dizer, a gente precisa produzir uma fazenda de recria e engorda 15, 16, 17 arrobas por hectare. É verdade. Só que a gente precisa aprender agora gastar para colocar uma margem de 40%. Ou seja, eu aprendi a gastar o que a pecuária precisa, aprendi a produzir o que a pecuária precisa, agora eu preciso aprender a gastar aquilo que a pecuária pode. Eu brinco com esse negócio porque a gente tem que desenvolver. E como eu faço isso? Como você falou, olhando a técnica, olhando a tecnologia, olhando os processos dentro da fazenda, gastando com pasto, mas colhendo bem o pasto, manejando a genética, falando do zebu, né? A genética é algo importantíssimo. Né? O insumo de maior benefício custo dentro da produção pecuária hoje é o melhoramento genético, para que eu produza 16, 17, 18 arrobas. Eu diria melhoramento genético e pasto. Está certo isso? 100% certo. Eu acho que são 3 grandes pontos. Pasto, melhoramento genético e gente. Né? E pessoas, sim. Pessoas para fazer. Mas o melhoramento genético ele tem se demonstrado algo fundamental. E não porque eu gosto de melhoramento genético, porque os números mostram. Por uma fazenda produzir 17 arrobas, 18 arrobas ou 20 arrobas, melhor. Por uma fazenda conseguir, como algumas fazendas conseguiram, R$ 1.300 por hectare ano de resultado, ou uma taxa interna de retorno que supera 2%, ou 20% sobre o capital do rebanho, resultado sobre o capital que eu tenho investido em rebanho, ela precisa, uma fazenda de engorda, que os seus animais tenham um resultado, um ganho médio diário acima de 550 gramas por dia. Isso é matemática, não tem como fugir. Todo. Ano todo, 365 dias. Nas águas. 365 dias, quer dizer, nas águas mais, na seca menos, mas eu tenho que conseguir no final das contas pegar o que ele ganhou no ano, dividir por 365 dias e a pasto tem que dar mais que 550 gramas. Quem consegue isso? É o cara que maneja pasto? É o cara que tem nutrição boa? É. O cara que tem uma equipe excepcional que faz o negócio acontecer? É. Mas é o cara que tem o animal preparado para ganhar os 550 gramas, que é geneticamente preparado. A máquina tem que estar... Não tem jeito, é que querer andar 250 por hora com Fusca, com motorzinho 1.300, talvez você não vai conseguir. Então você vai precisar de um carro melhor preparado e tudo mais. E aí vem, Zaidan, o que você falou lá atrás, do que as pessoas sofreram esse ano.
essa velocidade toda que a pecuária, a agricultura colocou, porque é necessário para que ela seja remunerada, junto com esse ano que foi difícil, mostra que a gente precisa estar mais atento ao volante, ter mecanismos, como eu disse, equipamento de proteção mais seguro, eu tenho que ser um piloto mais preparado, eu tenho que ter o ABS, e é isso que a gestão faz. Ela traz o fluxo de caixa, ela traz o planejamento, ela traz a evolução de rebanho, ela traz algumas ferramentas de segurança para esse gestor tomar a decisão certa e dirigir, digamos, esse automóvel aí nessa pista que a gente está colocando a pecuária. É mais ou menos isso. Eu estou entendendo que o coração da propriedade rural é o mesmo. É o mesmo. A atividade é a mesma para todo mundo, quem produz carne, quem produz leite, quem produz grãos, para nós aqui, verduras, as pequenas propriedades, né, legumes. O coração é o mesmo, mas a maneira de botar esse coração para funcionar é que vai fazer a diferença. Exatamente. A gente brinca, gestão por si só não aumenta nada o seu resultado. Esqueça, para que você tenha resultado, você tem que produzir bastante e vender mais barato do que você produzir mais barato do que você vende. É assim gastar que é a vida. 10 e vender por 15. Concorda? Não, tudo na empresa é isso, é volume de produção e margem, você fica jogando com isso. Agora, o que é gerenciar bem? É pegar os recursos disponíveis e colocar da maneira correta, para que todos eles deem o resultado que a gente espera. É regular isso, é administrar esses recursos de forma a levar a gente para o caminho que a gente espera. E isso é na pecuária, na agricultura, natural que cada atividade tem seus desafios, né? Tem suas particularidades, como a sua empresa tem, como qualquer outra empresa urbana tem. E o desafio do gestor é justamente esse, entender as particularidades, ser muito competente do ponto de vista técnico, inclusive, para entender bem isso, entender bem os seus recursos e como isso funciona, e equilibrar recursos financeiros, recursos produtivos, né, e recursos humanos em prol do resultado que a gente deseja. É bonito falar, difícil fazer, mas estamos aí. Rodrigo, eu vou chamar um intervalo comercial, e a questão seguinte é, o que muda para o agronegócio? Quando eu falo agronegócio, vamos falar de tudo. É essa empresa que tem esse coração, o pequeno produtor, o médio. O que muda a partir de agora, depois desse ano atípico dessa pandemia? Joia. Depois do intervalo comercial, e você pode conversar com o Rodrigo Patucci, diretor da Terra Desenvolvimento. Tem os números aí para você entrar em contato com a gente. Até já. O Zebu para o Mundo de hoje fala do planejamento, da gestão da propriedade rural a partir de agora, depois desse ano de pandemia, o que muda, como deve ser a partir do ano de 2020. Nosso convidado especial é o Rodrigo Patucci Nascimento, diretor da Terra Desenvolvimento. Antes da gente ir para o Puga, para a atualização que a gente sempre faz aqui, das informações, feriadão ontem, não teve nada aqui no Brasil, vamos saber das novidades já com o Puga da BBM. Fala um pouquinho, Terra Desenvolvimento, o que é a sua empresa? A nossa empresa é uma empresa de assessoria que tem a principal função profissionalizar a gestão das fazendas do Brasil, tanto Brasil, Bolívia e Paraguai. O nosso trabalho é entrar dentro dessas fazendas junto com a equipe e colocar ferramentas atuais e profissionais de gestão, colocar o número na mão do gestor para que ele tome as decisões aí e auxiliar nisso. Esse é o nosso trabalho. Você falou em 200 empresas? Mais de 200 fazendas? Empresas? Hoje a gente está, a Terra Desenvolvimento atende, número do mês passado, 246 fazendas no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. Então tem que ter um time grande para Nós fazer temos, isso. Graças a Deus a gente diz que a gente tem que se juntar com gente boa para a gente chegar mais longe, e a gente fez isso no passado. A gente tem uma equipe aí de colaboradores em torno de 40 assessores aí. Estão divididos em escritórios no Brasil, a gente tem escritório no Paraná, em Maringá, que foi onde a gente começou, né, junto com o Antônio Schacker, lá da Integra hoje. Depois Campo Grande, hoje é a nossa base, Cuiabá e Goiânia. E aí Assunção, Paraguai e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Legal. A equipe está correndo o trecho aí. Que bom. Bom, vamos à BBM São Paulo, Bolsa Brasileira de Mercadorias, com o Walter Puga Júnior. Puga, feriadão ontem, não teve nada no Brasil, teve lá fora, né? No Brasil nem tanto, nada praticamente. E quais são as novidades, quais são as informações desta terça-feira, primeiro dia útil da semana, Puga?
Olha, Zaidan, o que nós temos de destaque hoje no noticiário é a informação de que o Ministério da Agricultura estuda mesmo a inclusão de irrigação e de confinamento no chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Bom, em relação à utilização de recursos, financiamento especial para irrigação, ainda há divergências no Ministério da Agricultura, né? Em relação à inclusão dessas atividades de irrigação no programa, a diretora do Ministério, a Mariane Crepolini, né, uma das diretoras da área de sustentabilidade do Ministério, diz que é preciso ainda avaliar melhor, né, o uso eficiente da água, projetos mais adequados, assistência técnica, estratégia na maneira de usar a água de modo mais eficiente, portanto, há alguma divergência. Agora, o que está claro é que no Plano ABC nós teremos brevemente financiamento a juro especial para quem trabalha com confinamento, Zaidan. Há um maior consenso em relação a recursos do Plano ABC destinados ao confinamento. Aliás, um dos criadores, né, desse Plano ABC, né, o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, ele defende que há pesquisas que já mostraram que na última fase de engorda do boi, no sistema atual, né, o sistema de confinamento, que é baseado em grãos, né, finalização do gado, ela reduz a emissão de gás metano, né, em relação à engorda final a pasto. E com o uso de confinamento, o processo de engorda de gado é bem mais rápido. Por isso, já é quase que um consenso de que no Plano ABC, uma parte dos recursos que tem juros mais baixos seria destinado aí a confinamento. Portanto, uma notícia positiva para quem trabalha com confinamento e positiva para quem está preocupado também com recursos, né, que providenciem aí a redução, né, recursos aplicados para que reduzam a emissão de metano. Portanto, aí um trabalho mais sofisticado, tecnologia, né, que analisa e confirma aí o que ocorre com emissão de metano, críticas que a pecuária recebe. Portanto, vem aí projetos novos, né? Agora eu aproveito para atualizar em relação ao dólar. O dólar agora sobe 1,38%, já passou de R$ 5,60 de novo. E por que isso ocorre? Isso ocorre por uma série de razões, inclusive por notícias que vêm do exterior. A Johnson & Johnson, por exemplo, interrompeu a pesquisa com a vacina para a Covid-19, porque um dos pesquisadores teve uma doença que não se sabe direito o que ocorre. Bom, diante disso, o mercado internacional trabalha com algumas dúvidas, por isso nós temos aí uma valorização do dólar frente ao real. Fora isso, de olho nas contas do governo, né, que já se sabe serão difíceis, né, daqui para frente em função dos gastos excessivos com a pandemia. Em relação à nossa bolsa, o que nós temos neste momento, vamos ao painel, olha, alta de 0,40%, eu acompanho aqui pelos nossos computadores, né, online na BBM, 97.868 pontos, ou seja, ainda patinando os 97 mil pontos a nossa bolsa, mas vem em alta hoje de novo. Então, retomamos as negociações com a bolsa em alta e com o dólar também, o que é preocupante, em alta. É com vocês, Zaidan. Legal. Obrigado, Walter Pulga, direto da BBM em São Paulo. E eu volto aqui com o Rodrigo Patucci Nascimento, que é zootecnista e diretor da Terra Desenvolvimento, falando sobre gestão da propriedade rural, que deve mudar a partir de agora, depois dessa pandemia. Rodrigo, você vê, o governo vai mudar, Exato. As empresas vão mudar, Show de bola. A vida pessoal nossa deve mudar também, com a questão de higiene, tudo pode mudar. E no agro, nas pequenas propriedades, médias e grandes propriedades, como é que vai ser a partir de agora? É difícil dizer. Uma coisa que a gente tem notado é essa preocupação em entender mais de tudo o que acontece não só dentro da porteira, mas fora da porteira, né? Então isso eu achei uma grande coisa que acredito vai mudar muito o nosso comportamento na pecuária, principalmente. A agricultura já tinha um pouco mais essa visão a longo prazo, mas acho que nós vamos mudar um pouco, que é essa preocupação não só do gestor, mas de toda a equipe com o mundo lá fora. Porque hoje um espirro na China interfere aqui. Então o gestor, o pecuarista, pela primeira vez, ele viu isso acontecer. Preços que derreteram, depois voltaram. Então tudo não tem para quem vender de novo e aquela coisa toda. Então o pecuarista hoje começou a olhar um pouco mais o mundo lá fora, de uma maneira mais profissional. O que é olhar um pouco mais? É entender
como funciona a Bolsa de Mercadorias do Futuro, por exemplo, como estão funcionando esses planos do governo, como acabou de ser dito, como está essa coisa de captar recurso ou não está. Quer dizer, o pecuarista ele vai olhar mais e ficar mais profissional também nesse olhar ali fora, isso eu não tenho dúvida. Da porteira para dentro, é o que eu disse, é a segurança da porteira para dentro. O que é a segurança da porteira para dentro? É ser bom naquilo que eu me propus a ser bom. Quer dizer, o cuidado com meus processos, quando eu tenho uma tecnologia sendo utilizada, usar ela de forma excelente, garantindo 100% do retorno sobre aquela tecnologia que eu coloquei, um olhar para a equipe mais profissional também, um olhar preocupado com aquelas 5 saúdes, como sempre deveria ser, né, aquela coisa toda. Então eu acho que isso muda muito daqui para frente. Pelo menos é o que eu estou percebendo já, né? E como é que o produtor deve reagir diante de tudo isso, dessas mudanças? Olha, é o que a gente tem dito muito. É hora de realmente se conhecer. Colocar os números da fazenda, conhecer pasto, conhecer cerca, conhecer água, conhecer produtivamente, indiscutivelmente, tecnicamente, indiscutivelmente, eu tenho que entender do meu negócio. Cada dia que passa fica provado que a pecuária, a agricultura é para especialista. Não é mais para título, ou seja, eu comprei uma fazenda amanhã, virei pecuarista, o maior produtor do mundo, eu sei tudo, como acontece muito. Em 2 anos já sei de pasto, sei de água, sei de gado, já sou professor. Isso é importante, pessoas são assim, é ótimo aprender, mas a pecuarista é para um profissional. A pecuária, desculpa, é para um profissional, é um camarada que entende realmente do negócio, isso é importante. Acho que isso é um fato que já vem se demonstrando ao longo do tempo. Né? Mas o que a gente tem dito é conheça bem o seu negócio do ponto de vista produtivo, financeiro e seus recursos humanos. Entenda bem como a sua equipe reage, o que você pode contar com ela e muito mais, como e o que você está disposto efetivamente a fazer para o seu próprio negócio. Você ter uma fazenda de R$ 1.300 por hectare na pecuária é ótimo. Então, acho que não precisa nem discutir. Mais de 22% em cima do que vale o rebanho de resultado é excelente, só que isso custa. É o camarada que está envolvido visceralmente no seu negócio, que tem um nível de profissionalização muito maior. Isso custa tempo, custa energia, custa dinheiro, né, uma equipe mais preparada. Então, isso do ponto de vista de gente, eu coloco o gerente, o dono ali junto com gente. Do ponto de vista de produtivo, é tecnicamente ser conhecedor daquilo que eu estou dizendo. Qual a interferência e como se faz um plano genético bem feito para o meu rebanho. Como se implementa e como se maneja um bom pasto, né? Qual é a estratégia nutricional que eu devo usar para aquele objetivo que isso eu tenho que entender tecnicamente do meu negócio. E do ponto de vista de gestão, eu tenho que ter a transformação desses achos todos da fazenda em número. Então eu tenho que parar de achar e começar a saber, entender muito bem qual é a interferência do valor da reposição, valor de venda no meu negócio, porque eu entendo muito bem a minha margem, Então, é como eu produzo e quanto eu gasto para produzir. A margem é uma coisa engraçada. A reposição aperta de um lado e o valor de venda aperta do outro. A margem é espremida. Quando eu consigo ter valores melhores de venda, por exemplo, reposição igual, eu posso ter uma margem um pouco menor que eu vou continuar tendo dinheiro. Quando isso me espreme, eu tenho que começar a puxar uma margem maior para poder continuar com o mesmo dinheiro. E isso tem que ser entendido através dos números. Então, esses são os 3 pontos. Da pecuária, pelo que você está falando, dá para entender que são 2 pontos muito importantes, fundamentais, que é a reposição, o gado magro 70%. E o preço do boi gordo. Quer dizer, são os principais. Eu brinco que são 3 arrobas que você tem que olhar. O Rodrigo que fala, não é técnico, mas olha para 3 arrobas. Olha para a arroba que eu compro, quanto ela está me custando, que é a reposição, olha para o valor de venda da arroba e olha pelo valor de venda da arroba que eu produzo. E é isso que você tem que fazer. A comida que você gasta? Você produz, por exemplo, eu sou capaz de ganhar 550 gramas por dia de desempenho, e quanto eu gasto para produzir isso? É o valor da arroba. Tudo que eu gasto dividido por tudo que eu produzo me dá quanto custa uma arroba produzida. Quando eu tenho um valor de venda que está me apertando, quer dizer, está muito abaixo do que eu gostaria, eu tenho que buscar o quê? Para colocar o mesmo dinheiro no meu bolso? Eu tenho que buscar uma margem. Eu tenho que gastar menos, ser mais eficiente, assim por diante. Quando isso estica, às vezes eu posso liberar um pouco mais, eu posso investir um pouco mais, que eu posso ter uma margem da arroba menor. Então o jogo é sempre esse, sempre vai ser olhar para a arroba que eu compro, olhar para a arroba que eu vendo e conhecer muito bem a arroba que eu produzo. Porque são valores de mercado e todo Exato. mundo diz que o mercado é soberano. Soberano e muitas vezes não está na nossa mão. Se o preço mão. do boi magro está esse, não adianta eu querer mexer naquele preço.
Se o frigorífico está pagando, eu posso até tentar segurar e forçar uma valorização. Mas os valores de mercado são soberanos. Então, você que tem que se adaptar. Isso que eu... o que está na minha mão, o que está a rédea que está na minha mão é o quanto custa para eu produzir. É a minha eficiência, porque parece que é o seguinte, vamos supor que eu gastei lá R$700 numa adubação de pasto esse ano. Eu gastei, você também gastou R$700 na mesma fazenda, somos vizinhos, chove igual, está tudo certo, mesmo pasto, mesmo gado, mesmo tudo. Só que eu chego lá, em vez de eu manejar muito bem o pasto, na altura correta, com o volume de folha necessário, pensar nisso, quantos por cento de folha eu tenho para cada 100 quilos de peso, quantos quilos de folha eu tenho para cada 100 quilos de peso vivo, quer dizer, essas técnicas todas, em vez de olhar isso, você olha, eu não olho e em vez de ter lá um animal com uma UA/6, eu tenho 1,3 de lotação e em vez de colocar 550 gramas, eu coloco 450. E você colocou uma UA/6, porque você manejou direito, e colocou naquele animal 500 gramas ou 550 gramas. Essas pequenas diferenças vai fazer eu produzir 10 arrobas e você produzir talvez 15 ou 13 sobre o mesmo custo. E aí a tua arroba produzida fica muito mais barata do que a minha. E você fica muito mais competitivo para reagir a essa arroba que oscila do que eu. Então, esse é o jogo, essa é a brincadeirinha, mas é o jogo nosso. A eficiência dentro da porteira garante. Só que só botar um ponto. Você sabia que as fazendas que mais ganham dinheiro, os top rentáveis, começaram a comercializar melhor o seu animal? A gente começa a ver pela primeira vez... Como é que é? Eu não entendi. Olha que coisa engraçada. Pela primeira vez no nosso benchmark, que hoje tem mais de 900 fazendas, a gente viu que o ano passado e esse ano, as fazendas que mais ganharam dinheiro venderam a sua arroba um pouquinho mais caro do que a média, coisa que nunca aconteceu. Normalmente o cara ganhava mais dinheiro, tinha um valor de venda igualzinho em todo mundo. Esses caras estão conseguindo vender um pouco mais, por quê? Porque negociaram melhor? Negociaram melhor, tinham um produto de melhor qualidade, usaram ferramentas de proteção de preço diferente, quer dizer, foram mais profissionais também na comercialização dos seus animais. Então isso tem acontecido. Eu vou para outro intervalo. E fica o convite já, e a gente vai tocar nesse assunto. Na semana que vem, dias 21 e 22, o canal do Boi transmite o 8º encontro de gestores da Terra Desenvolvimento. Vamos saber detalhes daqui a pouco. Zebu para o Mundo de hoje fala da gestão da propriedade rural, como será ou como deverá ser a partir de agora, depois da pandemia. Nosso convidado é o zootecnista Rodrigo Patucci Nascimento, que é diretor da Terra Agropecuária. E o Rodrigo vai falar agora do 8º encontro de gestores da Terra Desenvolvimento, que você vai ver aqui no canal do Boi, semana que vem, dias 21 e 22, a partir das 2 horas no horário de Brasília, das 2 às 6. Bom, imagino que vocês vão falar de tudo isso que nós já antecipamos aqui, exatamente. Rodrigo. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é por aí. Vocês vão dar em detalhes, claro, né? Exatamente. O primeiro que você perguntou o que mudou, né? Na pandemia foi isso também. O nosso evento ia ser presencial e por conta desse desafio surgiu essa excelente possibilidade de fazer de forma gratuita pelo canal do Boi, né? Então, você vê que a gente se desafia e arruma uma maneira. As pessoas vão só ligar no canal do Boi? Só ligar no canal do Boi e vai acompanhar esse evento que vai acontecer das 14 às 18, dia 21 e 22, né? Vai ser ao vivo, quer dizer, os palestrantes vão estar ao vivo. Nós vamos ter várias palestras passando por temas como inovação, feito pelo Luciano Pires, um camarada que fala muito para o Brasil aí, até um pouco de tecnologia, né, com o Rodrigo Gonçalves, que vai falar desse efeito da inteligência artificial dentro do nosso negócio, passando por gestão com o Antônio Schark, melhoramento genético com o Fábio, com o Márcio, o Fava Neves vai estar falando um pouco de mercado e tudo mais, além, naturalmente, do nosso trabalho e da exposição de alguns números. Então vai ser um evento bem interessante do ponto de vista técnico. Por que as pessoas devem assistir a esses 2 dias? O nosso desafio é saber fazer melhor aquilo que a gente já faz e buscar novas alternativas para que a gente resolva os nossos problemas ou mais segurança para tomar a decisão. E é justamente isso que o evento vem trazer. Esse equilíbrio que deve existir entre emoção e razão, que é a emoção naturalmente para transformar, mas a razão para produzir, é isso que o evento vem e vai colocar ali profissionais que não só falam bem, mas fazem acontecer. Todos esses profissionais que a gente está trazendo, a gente teve a
condição de trabalhar com eles e entender o benefício que eles trouxeram para as propriedades que a gente assiste, né? E tem uma novidade esse ano, além de ser gratuito e estar no canal do Boi, a gente pegou esses palestrantes e colocou eles dentro de um mini curso. Cada um deles, para se aprofundar naquele tema da palestra, que é rápido, a gente criou um mini curso. Então, vão ser 6 mini cursos que vão ser oferecidos para aqueles que quiserem fazer suas inscrições e comprarem esse conteúdo. Então, os palestrantes, eles gravaram já os mini cursos e a gente vai, através de uma plataforma online, está comercializando e entregando para esse público a possibilidade de se aprofundar em todos os temas. Mas as palestras são livres. Palestras são livres e gratuitas. Como sempre, é muito parecido o formato original nos nossos encontros, que a gente tinha as palestras e depois o participante tinha a possibilidade de fazer 1 ou 2 minicursos para se aprofundar naquele tema de interesse. Só que esse ano ficou gratuito o evento, então é ótimo para todo mundo e vai levar o evento que a gente está mais feliz, que é do palco ao campo. A gente vai ter a possibilidade de colocar todos os colaboradores das fazendas para assistir junto com o patrão, que é ótimo. Isso é bom. É os nossos amigos lá. Rodrigo, vamos ter que encerrar o programa. Tem o telefone aí para o pessoal buscar as informações desse evento. E se você estiver longe da televisão, o canal do Boi, também nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, terá esse encontro transmitido ao vivo também. Rodrigo, sucesso para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Tchau. Zebu para o Mundo termina aqui sempre das 10h45 da manhã, no horário de Brasília, às 11h30. E o nosso assunto de amanhã é o trabalho de seleção da agropecuária Jacarezinho. Obrigado e até lá.